episódio do programa Ofício e Foco. E hoje a nossa convidada é a Fernanda Faria, ela é da Biodeli e veio contar um pouquinho para nós da sua história, da história profissional, da sua vida, para a gente crescer um pouquinho junto com você. Fer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, contar um pouquinho da minha história, do que eu tenho para oferecer para Irati, para a região. Isso é muito importante e já parabenizar vocês pela iniciativa de estar divulgando o trabalho dos profissionais que atuam aqui na nossa região. Que legal, com certeza. E não é só iniciativa de divulgar o trabalho, mas assim, a gente tem parcerias que valem muito a pena, né? E esse programa é novo, a gente iniciou agora, a gente está gatinhando ainda. E nós temos pessoas que apostaram realmente em nós, como você. Obrigada. Isso é muito legal, essa parceria com as placas faz toda a diferença, né? As pessoas gostam realmente de receber esse carinho, esse mimo, né? E é um diferencial. Sim, isso faz parte da Biodeg, porque a gente quer tanto estar presente, né, com os profissionais, contribuindo para que todos evoluam, né, todos tenham, atingem seus objetivos e nada mais como presentear esses profissionais com, né, as placas, com reconhecimento pelo, né, profissional que são. Sim, é valorização, né? A valorização. Bacana. Fer, conta um pouquinho para nós, quem é a Fernanda, além da Biodeli? Então, a Fernanda Faria, eu sou iratiense, nasci em Irati, meus pais, a minha mãe é de iratiense, meu pai veio de fora, a gente tem uma história aqui dentro. Eu sou farmacêutica, né, me formei na Universidade Federal do Paraná. Eu sempre tive como privilégio, que a minha família me proporcionou, mas também como uma qualidade minha, sempre estudar muito, querer passar em bons cursos, né, vestibulares. Eu fiz vários concursos, passei, porque é um reconhecimento, né, pela profissional que eu me tornei. Sim, Então, mérito, né? mérito. Então, eu me formei na Federal do Paraná, tenho duas especializações, tenho mestrado também na área farmacêutica, meu mestrado foi em Londrina, pela UEM, e a minha carreira começou no SUS. Então, eu me formei, vim trabalhar para Irati e eu já passei em concursos públicos. E o meu primeiro concurso foi em Rio Azul. Então, eu trabalhei 3 anos em Rio Azul, na prefeitura, na secretaria. Foi um grande avanço na minha carreira, eu fiz grandes amizades, gostei muito de trabalhar lá. E é onde também eu aprendi muito, né? Trabalhando no SUS, atendendo as pessoas, vendo as particularidades, as dificuldades, o que o profissional farmacêutico pode contribuir para essa população. Então, para mim foi muito importante. Eu evolui muito profissionalmente. E depois desses 3 anos, eu entrei no concurso do Estado. Eu trabalhei na quarta regional de saúde. Eu ainda sou concursada do Estado, estou afastada no momento. E lá também fiquei 14 anos trabalhando, dentro da assistência farmacêutica que atende a região de Irati. Então, na regional de saúde, foi minha maior bagagem profissional até então. Aprendi muito dentro do estado. Eu pude colocar em prática a, a farmácia clínica, que é o atendimento personalizado dos pacientes, como abordar os pacientes. Eu pude desenvolver isso. Meu mestrado foi dentro da quarta regional. E do nada não, né? Do Tudo nada. tem um objetivo, mas assim, me deu uma vontade de mudar, né? Um clique. Então eu estava muito bem na minha profissão, gosto muito, né, do meu trabalho e fui para a docência. Então, eu comecei a dar aula na faculdade, na Campo Real de Irati, para os cursos da área de saúde. E ali também, para mim foi uma grande escola. Não só eu ensinei os alunos, como aprendi muito na parte da docência. E a docência me trouxe também uma forma de estudar muito mais, porque quando você se torna professor, a tua responsabilidade é muito maior, né? De levar um conteúdo científico
de passar esse conteúdo para os seus alunos, de trazer minha experiência, minha bagagem profissional, poder levar em sala de aula para que esse profissional saia com bagagem já, né, com conhecimento do mercado de trabalho, que é diferente muitas vezes da teoria. Então, eu queria levar essa experiência para dentro de sala de aula. Eu gostei muito de ser professora e durante esse período, eu e meu marido, a gente resolveu empreender. Então, nós tivemos uma oportunidade de investir um dinheiro que meu marido tinha recebido da família dele, né? E nós não sabia para onde começar, para que lado nós iríamos empreender. Aí nós pensamos em várias, né, oportunidades, mas meu marido também é da área da saúde, ele é enfermeiro, está terminando agora o curso de farmácia, e ele chegou para mim e falou: Fernanda, não tem como nós empreender numa área que não seja da saúde. E eu, como sou apaixonada pela área farmacêutica, eu falei: então vamos abrir uma farmácia de manipulação. Porque primeiro, nós já usávamos produtos manipulados. Nós manipulávamos produtos, a gente vê o mercado que era promissor, que tinha campos para a gente atuar. E eu comentei, né, implantei a ideia de a gente abrir, mas no primeiro momento meu marido, ele ficou com o pé atrás, ele falou, ficou pensativo, não comprou a ideia. E aí eu encontrei um congresso, que é o maior congresso da América Latina, a nível mundial, de farmácias de manipulação, que é em São Paulo, que se chama Consulfarma, e eu me inscrevi no congresso e inscrevi meu marido junto. E aí falei, vamos para esse congresso e lá vamos ver como que é o mercado, vamos aprender sobre esse ramo magistral, que até então não era a área que eu estava atuando. E nós fomos lá e se apaixonamos pela área. Então a gente teve a oportunidade de falar com fornecedores, com donos de farmácia, de sentir como que era ser mercado. E nós voltamos muito felizes, muito empenhados em concretizar esse sonho. E daí começou um projeto que durou 2 anos de estudos. Então, eu me preparei muito para abrir a Biodec. Não foi do dia para a noite, foram muitos finais de semana, feriados, noites estudando. Porque eu não gosto de fazer as coisas sem ter muita propriedade, sem estudar, sem me aprofundar. Quem me conhece sabe que é meu perfil. E eu fiz vários cursos, me inscrevi em todos os cursos que saíram, fiz especialização na área magistral e comecei a escrever o projeto. Então, a Biodeli foi construída, né? Nós construímos a estrutura física, o prédio que hoje ela está, né? A arquitetura foi pensada junto com o marketing, junto com a logo, junto com o nome. Foi tudo pensado com muito carinho, minuciosamente, para concretizar esse grande projeto. A Biodeli, ela não é uma farmácia de manipulação simples, ela traz muita história e muita bagagem junto. Com certeza, é muito legal isso. E eu acompanhei um pouquinho a trajetória de início, né? Esse cuidado teu, esse carinho, esse feeling realmente de fazer diferença. Eu lembro que você falou assim, eu estou vendo contratação, eu estou vendo uniformes, caixinhas personalizadas para convites, era tudo muito delicado, isso foi muito bacana. Isso, cada detalhe foi pensado com muito carinho, né? Então, primeiramente a gente teve um grande desafio, né? Que foi a construção, porque alugar um espaço para montar uns laboratórios do nível que nós montamos, nós não encontramos. É um espaço amplo para a gente fazer toda a parte de estrutura. E meu marido falou, vamos construir então a Biodec. Então, os laboratórios todos são informatizados, trazem tecnologia. A gente investiu nos melhores equipamentos que tem no mercado hoje, a Biodeg tem. Ela traz tanto segurança para quem está manipulando o produto, segurança para os nossos pacientes que estão usando o produto. O nosso sistema, ele traz gráficos de produção, a pesagem é monitorada, ou seja, na hora que o funcionário vai pesar a fórmula, se ultrapassar o valor que está descrito na ordem de manipulação, né, na ficha, na produção, o sistema já bloqueia. Então,
é muito seguro isso. Todos os ativos têm código de barras, tem rastreabilidade de lote. Tudo isso talvez seja, né, é uma linguagem diferente para o nosso público, mas significa cuidado, Segurança. segurança. Então, uma coisa que eu prezo muito e não faria diferente, né? Mudar de onde eu estava, que eu estava concursada, muito bem estável, 14 anos, né, de emprego, para mudar, para abrir um empreendimento na minha área e fazer diferente, eu não abriria. Eu não daria esse passo. Então, eu queria, né, trazer isso para nosso público, que nós temos muita qualidade, muita segurança. E começamos essa jornada, montar laboratórios, contratar os fornecedores, ver toda a parte de rotulagem, ver sistemas, ver os funcionários, né? Então a gente quer manter um padrão de qualidade no atendimento. Né? Nosso atendimento é personalizado, o cliente pode sentar, né? Tem uma poltrona confortável em que ele vai ser atendido. Ele pode vir também buscar formas personalizadas para ele, tanto da dermato quanto suplementos, vitaminas. Tem o meu atendimento, né? Quem quiser, eu quero ser atendido por mim, só agendar um horário, né? Eu faço esse atendimento gratuitamente. Né? Tem meu marido que também está lá, que ele é um profissional excelente, que também faz o atendimento dos pacientes caso sejam necessários. Então foi construído com muito amor, né? E eu tenho certeza que acho que a gente consegue transmitir tudo isso nos nossos produtos. Exatamente, não só nos produtos, mas a sua maneira de falar no teu brilho no olhar é magnífico isso. Ai, que bom. Conta para nós, quando foi a inauguração? A inauguração foi no dia 1º de fevereiro de 2025. A gente está há 1 ano e 5 meses no mercado. E o que você percebeu, Fer, nesse 1 ano e 5 meses de aquecimento? Então, abrir uma empresa é desafiador. Então, o primeiro ano é muito desafiador, a gente se inserir no mercado, fazer divulgação, fazer a visitação dos prescritores, né? Divulgar nosso trabalho, mostrar quem nós somos, né? Então, foi um passo a passo que a gente foi concretizando, a gente foi ganhando esse mercado. Hoje, a gente pode falar que estamos muito bem. A gente cada vez chega mais clientes para nós. Nós conseguimos, né, trazer clientes que manipulavam fora de Irati para manipular na Biodec. Então, é muito gratificante escutar dos nossos clientes. Ai, que bom que você abriu o Biodec, porque agora eu não preciso fazer minhas fórmulas fora de Irati. Então, isso é gratificante para mim, né? É gratificante também quando vem um cliente e fala: Nossa, a tua fórmula mudou minha vida porque resolveu meu problema. Então, não é um simples. Eu falo que, para mim, a venda, o dinheiro é consequência do trabalho bem feito. Sim, com certeza. Então, o que mais a gente preza é essa efetividade, né? É excelência. Então, esse primeiro ano, eu tenho muito que agradecer a Deus pelas oportunidades, pelos profissionais que acreditaram na Biodeg, que acreditam, que indicam nós. Né? Então, a gente quer estar sempre junto com os profissionais, a gente sempre faz eventos para os nutricionistas, né? Fazemos visitação para os médicos, levamos conhecimento. Eu gosto muito de trabalhar, Dani, com desenvolvimento de fórmulas, que talvez as pessoas não imaginam que eu faço. Por exemplo, chega uma criança altamente alérgica, que eu tenho que desenvolver um produto específico para essa criança. Eu vou e eu desenvolvo a fórmula, eu estudo os ingredientes, eu pego a lista dos ativos que a criança é alérgica e eu consigo desenvolver uma fórmula específica, né? Então, a gente tem casos de crianças que não podem usar nada industrializado, até medicamentos para dor. E a gente consegue desenvolver, que é um trabalho farmacêutico, né? Produtos que vão... Riqueza, hein? Que vão ajudar, né? Essas pessoas altamente alérgicas ou que têm algumas particularidades. Então, isso é muito gratificante. Isso é um retorno, assim, pessoal, né? De gratidão por estar sendo útil. Por estar ajudando, estar colaborando com a vida. Isso aí. Que legal. Pedro, o que diferencia a Biodel de outras farmácias de manipulação?
Então, os nossos diferenciais são vários, né? Desde a estrutura física, o ambiente aconchegante, climatizado, que tem um estacionamento próprio para os nossos clientes, que o cliente pode chegar e sentar para ser atendido, um atendimento por profissionais, um atendimento por mim, farmacêutica. Isso já é um grande diferencial que eu acho que foge muito das farmácias tradicionais, né, que nós temos no Brasil, posso falar. E também nós temos uma estrutura de laboratório com muitos equipamentos, que traz muita tecnologia. Porque hoje a tecnologia traz muita segurança no produto manipulado. Então, nossos laboratórios são 100% informatizados. Tem muita rastreabilidade de todo o processo de produção. Eu consigo rastrear. Eu tenho todos os controles, né, que são exigidos sanitariamente pelos órgãos fiscalizadores. A gente participa de grupos de farmácias de manipulação do Brasil, nós estamos inseridos. Até semana que vem eu vou para Belo Horizonte participar desses grupos, porque a gente se posiciona no mercado, a gente tem acesso às últimas tendências, tanto parte de gestão quanto parte, né, de técnica farmacêutica. Então, tá dentro desses grupos faz a gente evoluir, né? Porque nós somos novos, nós temos 1 ano e 5 meses, mas Sim. já vamos ter contato com outras pessoas que já estão muitos anos no mercado. Então, são muitos diferenciais. Eu acho que quando você pega a embalagem da Biodeg, você olha, você já vê, né? Já enxerga esse diferencial, esse carinho, né? A forma de rotulagem, a gente nós evidenciamos nossa marca nos produtos, porque isso é importante, né? A gente estar inserido, porque nós vamos estar inseridos na casa das pessoas, nós vamos estar inseridos na vida, saúde das pessoas. Sim. Então, são muitos diferenciais e eu tenho certeza que nossos clientes conseguem enxergar isso. E quais são os produtos que eles conseguem manipular com vocês? Então, nós manipulamos desde medicamentos para pressão, para diabetes, medicamentos controlados, nós fazemos suplementos, vitaminas, né, fitoterápicos, que são os medicamentos naturais, os ativos naturais, que ajudam muito. Nós fazemos também a parte da dermatologia completa. Então, temos muitos ativos da dermatologia, a gente consegue trazer esse diferencial. Nós também fazemos a parte de hormônios, então nós temos toda a estrutura que foi projetada para trabalhar com ativo que pode trazer, né, risco tanto para o colaborador, né, e se o processo de produção não seguir todos os parâmetros, né, podem trazer riscos para a saúde. Então, nós estruturamos os nossos laboratórios para produzir os hormônios, né, a gente tem essa tecnologia. Então, nós fazemos de tudo. A única coisa que nós não manipulamos são medicamentos homeopáticos. Mas o resto nós fazemos todos os medicamentos. Então, medicamentos, suplementos, linha da dermato, nós fazemos inteiro. Muito bem. O que mais te emociona no contato com o cliente? Então, o contato com o cliente para mim é muito satisfatório, porque nesse contato eu consigo entender as dificuldades, os desejos, né? Como que está a saúde desse cliente e eu consigo ajudar. Então, é uma satisfação de retribuir, né? De servir, de poder, com o meu conhecimento, ajudar as pessoas a fazer o bem. E a gente tem várias experiências, né, com nossos clientes. Eu também faço, Dani, meu atendimento farmacêutico clínico, né? Meu mestrado foi na área farmacêutica clínica, então eu faço esse atendimento, consigo ajudar muitas pessoas. Tem muitas mulheres que vêm me procurar, que estão na menopausa, que estão na perimenopausa, que hoje a gente já estamos falando muito sobre perimenopausa, que a mulher já começa a ter sintomas, ela procura ajuda, a gente pode ajudar com manipulado. Tem muitas situações de mães com crianças especiais que não conseguem dar um medicamento
comum, né, que compra em farmácias, drogarias, porque essas crianças têm algumas particularidades com sabores, com cores, né, com formas de administração. Então, na manipulação, a gente consegue atender essa demanda. Então, esse contato com o cliente, ele é muito gratificante por a gente poder ajudar, né? Tem algum fato marcante de algum cliente que você atendeu que foi diferencial para vocês? Com certeza. Eu vou comentar dois fatos, porque um me marcou muito, que é uma criança altamente alérgica à carne, alérgica a derivados de coco, e ela não conseguia usar nenhum produto industrializado, seja shampoo, sabonete, nada, esmalte, batom, maquiagem, nada, por questão dos derivados do coco, e nem fórmulas de drogarias, né? Ela não poderia porque tinha algum componente que ela é altamente alérgica. E a mãe foi até a Biodeli, eu conversei com a mãe, abordei ela na recepção e ela me contou essa dificuldade que ela tinha em encontrar produtos para a filha dela, por ela ser altamente alérgica. E ela me mandou os exames da criança, onde tinha substância que ela era alérgica, e eu desenvolvi os produtos para ela. Então, desde medicamento para dor, para febre, que ela não tolerava usar os medicamentos tradicionais das drogarias, eu tive que desenvolver a fórmula para ela. E como eu já era uma mocinha, ela não usava nem batom, nem um gloss, então eu desenvolvi esmalte, gloss, shampoo, sabonete, condicionador, todos os produtos para criança personalizados conforme a necessidade dela. Então, esse é um fato que me marcou pela dificuldade da mãe encontrar produtos seguros para a filha. Sim. Né? E acho que isso é legal a gente divulgar. E também uma segunda situação está relacionada a uma senhora que me procurou. A irmã dela levou ela até mim, marcou um horário comigo. Então, ela estava com crise de ansiedade, não conseguia dormir, estava tomando muitos medicamentos fortes e ela não via esperança em sair daquela situação. E ela também não acreditava muito que os medicamentos naturais, que os fitoterápicos, que os magnésios, que as vitaminas iriam resolver o problema. E aí eu fiz atendimento farmacêutico, né, dentro da minha área, eu sou farmacêutica clínica, e esses tempos ela retornou na farmácia e falou: Fernanda, eu sou outra pessoa. E ela é muito grata a mim, né, por eu ter ajudado ela, e eu mais grata a ela pelo retorno dela e por eu ter sido útil na vida dela, né? Porque eu acho que o maior reconhecimento de um profissional é quando você interfere positivamente na saúde das pessoas, que você consegue ajudar elas quando elas estão bem e vem com essa gratidão, não tem preço. Não tem preço, com certeza. Tem dinheiro que pague e eu sou muito grata a isso. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Porque eu acho, Dani, que muitas pessoas acham que a profissão farmacêutica não tem tanto valor. Eu escuto muito isso, sabe? Mas eles não têm noção do Potencial, né? potencial que nós podemos interferir na vida das pessoas positivamente. Como a gente pode ser úteis, né, na vida das pessoas. Com toda certeza. Fê, quais são os planos, os sonhos para a Biodeli futuramente? Eu tenho muitos planos. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu falo assim que às vezes eu falo que a Biodeli foi uma loucura na minha vida por eu quebrar um ciclo da minha vida, né? Ir para um ciclo, para a Biodeli, no momento que eu não tinha certeza se ia dar certo, né? Mas que eu comprei a ideia e eu aprendi a nunca desistir, a levantar a cabeça mesmo nas dificuldades e tentar resolver os problemas. E eu quero crescer. O meu maior sonho é que a Biodeli impacte positivamente na nossa cidade. Porque eu escuto muito assim,
as pessoas não têm oportunidades de emprego, porque Irati tem que melhorar, porque tem que trazer novas empresas para Irati. Eu escuto muito isso. Mas eu penso, será que nós precisamos trazer novas empresas ou as empresas daqui poderiam proporcionar esse desenvolvimento para a região? Então, eu queria, com a Biodeli, um primeiro passo, para eu conseguir dar um passo maior e impactar, talvez economicamente, com mais empregos, trazendo um avanço na área farmacêutica. Pode ser dentro de uma farmácia de manipulação, pode ser uma linha de produção, né? Então, eu tenho esse sonho de crescimento. A Biodeli hoje, o espaço dela, a gente ocupa o térreo, né? A parte dos laboratórios, recepção, e ocupa o térreo, mas a gente tem um espaço de 150 metros quadrados embaixo e mais 87 metros quadrados em cima. Então, eu quero expandir, né, nesses espaços para a gente tanto aumentar a biodeli quanto trazer outras oportunidades. Mas eu penso na área farmacêutica dela. Muito bem. Então, o que que as pessoas podem esperar da Biodeli é um crescimento na área farmacêutica ainda. Crescimento. Eu procuro muito isso. Eu vou muito para fora. Agora eu falei, eu vou para Belo Horizonte, vou conhecer uma empresa que fatura muito, né, que está muito bem no mercado, uma empresa muito grande, para a gente aprender, para trazer ideias para Sim. implantar aqui. Né? Então é um passo de cada vez. A Biodeli foi o início e eu quero chegar nesse patamar. Né? E impactar positivamente a região. Já está impactando, com toda certeza. O que significa Biodeli? Biodeli, quando eu fui abrir no projeto, né, que o nome ele nasceu muito antes da abertura, né? Foram 2 anos que eu comentei. E chegou no momento que eu falei que nós estávamos começando o projeto de construção e eu falei para o meu marido, não, nós temos que ter um nome, a farmácia, temos que abrir, né, fazer toda a parte de marketing, né, para se conversar com a estrutura, a logo. E só que eu pensei num primeiro momento em nomes que já tem outras farmácias de manipulação. Pensei em usar nome de plantas, é, nomes que já são mais comuns. Uhum. E eu fiz uma reunião de marketing com uma agência, que ela é específica para farmácia e manipulação. E quando eu falei os nomes que eu pensava, As sugestões. a pessoa, a Jussara, o nome dela, uma pessoa muito iluminada, ela falou, Fernanda, eu trabalho com várias farmácias do Brasil e tem várias farmácias com esses nomes. Então, eu te sugiro criar uma marca que não tenha nada a ver com o nome De farmácia. Uma marca tua, que você possa patentear. E daquela reunião, eu saí sem rumo, porque eu não sabia para onde que eu iria achar esse nome. E eu fui para casa da minha mãe, a gente começou a pesquisar e olhar nomes de farmácia e não vinha nada de sugestão, de diferente. E eu dormi essa noite, na noite seguinte eu acordei com 3 nomes na minha cabeça. E eu anotei os 3 nomes. E um era Biodec. Aí eu já passei para Jussara, que estava fazendo marketing. A gente foi ver se não tinha nenhum nome. Daí esse nome é patenteado, é uma marca minha. A gente patenteou a Biodeli, não tinha nada que impedisse. E aí mas surgiu Biodeli. Então ela não foi assim, bio de vida dela. Eu fui abençoada com o nome que veio na hora que eu acordei. Que interessante. Bem interessante. Linda história. Eu falo que às vezes Deus ilumina a gente. Sempre. É um nome lindo, eu gosto muito de Biodec. Sim, é um nome Eu forte. acho que é um nome. Gosto muito. Quando eu vou para eventos, todo mundo acha bonito o Biodec. Acho que casou com a proposta nossa da farmácia. Sim, com certeza. Fê, o que você diria para as pessoas que confiaram na Biodeli desde o início da Biodeli Criativa com você? Primeiramente, gratidão. Gratidão por confiar em mim, por confiar na nossa equipe, no projeto que eu estudei muito, muito para
sair do papel e concretizar. Então, é gratidão por essa confiança. Eu falo que tudo é uma consequência, né, do trabalho que foi construído. Desde as minhas redes sociais, que eu comecei a falar muito sobre ativos, divulgar que eu ia abrir a farmácia de manipulação, eu sempre tive boas respostas das pessoas que me assistiam, que viam. Depois a gente abriu a Biodeli e as pessoas confiaram, né? Os profissionais, os médicos, os nutricionistas, os esteticistas que indicam a gente que vão lá. Então, gratidão, né? Obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que nós atingimos as expectativas, nós somos parceiros, né, desses profissionais. E os nossos clientes, né, a gente quer agradecer também pela confiança, por enxergar todo esse carinho que nós colocamos nos nossos produtos e que eles conseguem, né, transformar em saúde, em bem-estar, em beleza, em qualidade de vida. Então, primeiramente, gratidão a Deus também. Sem ele não ia dar certo. Nada acontece, né? Nada acontece. E se você falar para alguém, pense em empreender, mas tem um receio, um medinho, qual seria a tua sugestão? Eu escuto muito isso, Dani, de pessoas com medo. Eu não tive medo. Então, eu estava numa vida muito estável, meu emprego, concursada, né, salário bom, minha vida muito estável, e eu dei um passo para o empreendedorismo. É muito desafiador. Empreender vai ter muitas dificuldades. Primeiro de tudo, você tem que acreditar no teu potencial. Todos nós somos capazes de chegar ao sucesso. Deus proporcionou as mesmas oportunidades para todo mundo e nós temos que enxergar essas oportunidades e não ter medo de ir atrás. Então, acho que primeiro, assim, ter confiança que você é capaz. Segundo, ter coragem de mudanças, ter coragem de arriscar. Olhar para outro lado. É difícil, e é difícil você ter essa coragem, né, do arriscar, do novo, do desafiador, do ousar. E tem muitos desafios. E eu aprendi a levantar a cabeça e continuar. Porque se não deu certo um caminho, tem outras rotas que a gente pode traçar para chegar no mesmo objetivo. Alguns caminhos vão ser mais rápidos, alguns caminhos vão demorar. Você tem que aprender que nós não somos sozinhos, nós precisamos ser parceiros. Nós precisamos aprender com pessoas que já estão no mercado, que já conseguiram sucesso. Então, ser humilde de ir lá e falar: olha, eu estou começando, quero aprender com você, né? Ter esses contatos, esse network É super importante. Mas o que mais sabota as pessoas é a coragem. É o acreditar nelas. Então, todo mundo é capaz. Se para uns deu certo, vai dar certo para você. Com certeza. Acreditar em você. Acreditar em você. Que legal. Fer, foi muito bacana a nossa conversa. Amei conhecer a história da Biodeli, conhecer um pouquinho, mas essa história de saber de onde veio esse nome foi bem interessante, né? Teve assim todo um brilho que é incomum e é seu. Bom, igual eu falo, sou muito grata. Tive pessoas ao meu lado que me apoiaram muito para estar aqui, né? Meus pais, primeiramente, eu não citei eles, mas hoje a Biodeli é aberta. Eu cheguei onde estou na minha profissão por causa dos meus pais. Não queria deixar esse agradecimento para eles. Eles são meu porto seguro, são as pessoas que torcem por mim, as pessoas que sempre falam: você é capaz e vai dar certo. E a história da Biodeli é minha história de vida. Me encanta e me traz muita satisfação profissional. Eu desejo que a minha filha mais velha quer fazer farmácia e eu desejo que ela também tenha esse mesmo brilho que eu tenho pela área farmacêutica, pela manipulação, pela Biodeli, que eu possa, né? Continue, né? Continue. Que legal.
Muito obrigada pela tua presença, pelo teu sim com a gente. E foi encantador. Ai, obrigada, Dani, por sempre fazer parte da BioDeli, sempre estar junto, né? No início você participou do processo de abertura, contribuiu com o teu trabalho e foi muito importante, porque no início a nossa cabeça ela não consegue centrar para contratar os profissionais, né, conforme a gente deseja, porque a gente está abrindo empresa, está montando Tem um muitas laboratório. coisas. E o trabalho de vocês é muito importante, porque vocês economizam nosso tempo, traz segurança e muito resultado. Obrigada por tudo. Que legal. Muito obrigada por essa parceria também. Gratidão. Obrigada, gratidão. Novamente, muito obrigada pela parceria das plaquinhas, né? Eu sempre falei isso em todos os episódios, que é porque nos patrocina. Então, gratidão por isso. E a Mauri também é nossa patrocinadora, nossa parceira de vestimentas. Linda. Obrigada, Fer. Obrigada a vocês. Obrigada a todos que estão assistindo.